Hoje a maquiadora que vos fala vai fazer uma maquiagem usando apenas produtos reprovados ou que foram caros e não surpreenderam tanto assim. Eu já senti essa dor no coração algumas vezes e vou compartilhar as minhas experiências com vocês. Bora começar! O primeiro produto é um primer, tá? Lembrando que eu já tô com a minha pele limpa e hidratada. E aí, esse primer é um primer da Gosh, que é uma marca dinamarquesa. Eu paguei R$ 100 nesse primer. E ele é um primer simplesmente siliconado comum, como muitos outros primers que a gente encontra no mercado, inclusive de marcas nacionais e muito mais em conta. Eu não vou dizer que esse primer não deixa uma textura de pele macia. Ele deixa uma pele gostosa, um toque agradável, mas pelo valor que eu paguei, eu esperava que ele fosse muito mais efetivo nas linhas e nos poros. Inclusive no nariz, não passo de jeito nenhum porque ele abre a minha base todinha. O segundo produto é esse Lip Injection da Too Faced, que tem uma proposta de aumentar os lábios. Porém, eu não consigo ver essa função tão evidente. Eu vou aplicar e quero que vocês vejam e me contem no final do vídeo se notaram alguma diferença no tamanho da minha boca, porque eu de verdade não vejo. Comenta bastante. Se prepara, porque a base é de chorar. Base da Dior. Gente, sério. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui comprar essa base, mas eu me decepcionei muito com ela com duas coisas. A primeira é a textura e a segunda é a cor. Falando da cor, eu vou mostrar pra vocês, ela é uma base muito rosada. Eu nunca consegui achar uma pessoa que eu conseguisse maquiar usando só essa base de tão rosa que ela é. Coloquei uma outra base do lado pra vocês terem uma noção da diferença da tonalidade, tá? Eu acabo tendo que misturar duas bases para conseguir usar. E reparem a diferença da textura. Ela fica bem consistente no primeiro pump e no segundo ela já sai mais líquida. Ela não é uma base homogênea e não é falta de chacoalhar, não é falta de homogeneizar, porque isso eu faço com absolutamente todas as minhas bases, mas o primeiro pump dessa base sempre sai com essa textura diferente. E eu acho muito ruim você ter uma base que você tem que jogar o primeiro pump fora, porque afinal de contas você tá jogando produto e consequentemente dinheiro, tá? Nessa hora eu tava tentando mostrar pra vocês que ela deixa uns granulozinhos, mesmo sendo misturada com outra base. E esses grânulos ficam muito feio na pele. Eu já desisti de usar essa base para uso profissional. Eu uso ela mesmo só em mim, misturada com alguma outra, porque eu não acho que ela deixa uma pele feia, tá? Mas para cliente eu prefiro não arriscar, porque se fica esses grãozinhos é bem difícil de tirar, tá? Eu fui espalhando aí normalmente no rosto e nessa hora o que eu queria que vocês vissem, mas infelizmente a câmera não pegou, é que ela tava bem laranja, mesmo misturada com a outra base. Aí nessa segunda aplicação eu fiz mais mistura, usando mais proporção da base amarelada para poder chegar num tom legal. E aí agora que tem pouco produto na plaquinha, acho que vocês conseguem ver os grãozinhos que eu me referi, que ficam feios e ficam aparentes na maquiagem. Se você usa essa base, conhece alguém que gosta, por favor, comenta e me deixa saber se foi só comigo que eu tive essa má sorte com essa base da Dior, tá bom? Agora os outros passos da maquiagem vai passar bem rapidinho, que são produtos que eu não tenho nenhum produto caro que me decepcionou. Então usei a base que eu usei para misturar com a da Dior e usei como corretivo. Deixei esse pozinho fazendo um baking, porque ajuda um pouco a quebrar também esse alaranjado da base. E aí agora o próximo é o iluminador da Makeup Forever. Gente, eu paguei em torno de R$ 180 nesse iluminador. E não que ele seja um iluminador feio, mas eu acho que ele não entrega tanto brilho assim pelo valor dele. Eu sei que tem propostas de iluminadores diferentes, mas a durabilidade desse iluminador eu também não acho das melhores, tá?
Eu passei ele aí pra vocês verem com a pele sem selar. E aí depois, quando eu tava varrendo esse baking, tirando esse excesso de pó que eu tinha deixado, eu tive que reaplicar o iluminador, porque só de passar o pincel com o restinho de pó aí na região da olheira, eu já senti que o brilho dele ficou mais apagado e eu tive que reaplicar, tá bom? Então, por isso que este iluminador não é aprovado por mim. E aí depois eu vim passando um pouquinho aí em cima do nariz, que eu gosto bastante, finalizando a parte do iluminador. E mesmo passando com o dedo, ele também não aumenta a potência, que isso é uma dica se você tem um iluminador que não é tão potente. Passando com a mão, geralmente ele costuma ficar um pouquinho mais forte. Mas esse da Makeup Forever, infelizmente, não fica, tá? Ele deixa um brilho bonito, porém não atendeu às minhas expectativas. E além disso, ó, ele quebrou inteirinho e ele é muito macio. Quebrou, inclusive, e mesmo assim não entrega o brilho que eu gostaria. Então, pode ser uma particularidade minha, mas esse iluminador da Makeup não foi aprovado. Próximo produto é um batom da Urban Decay. É um batom de uma linha chamada Vice. Ele é marrom com brilho dourado. E eu comprei esse batom porque eu achei ele muito bonito, uma cor muito diferente. Ele tem uma proposta que quando ele seca, ele fica com os brilhinhos mais aparentes. Porém, percebam que quando eu passo uma camada grossa, ele até fica marrom. Mas depois, quando a gente vai aplicar na boca, ele puxa muito mais pro roxo do que pro marrom propriamente dito. Então, por esse motivo, a maneira que eu encontrei para conseguir utilizar esse batom é como sombra, tá? Eu acabo sempre usando ele para fazer um esfumado, uma base de um esfumado, e aí eu consigo aproveitar esse produto que para usar nos lábios não foi um resultado tão satisfatório assim. Vocês vão perceber conforme eu for esfumando que ele vai ficando mais arroxeado, conforme ele vai ficando mais suave, tá? E eu achei muito estranho isso de um batom marrom ter um fundo roxo, né? Que fica mais roxo assim e ele fica meio translúcido. Então, eu acho que para a proposta dele não cumpriu a minha expectativa porque a cor dele na embalagem é uma coisa e aí depois na aplicação ela fica bem diferente. E eu não gosto desse tipo de produto que dá um plot twist, assim, sabe? Que você espera uma coisa e ele te entrega outra. Mas, para todos os efeitos, para fazer o esfumado, ele fica bem bonito. E aí os brilhinhos acabam não aparecendo tanto assim quanto aparece na boca. Mas a gente dá um jeito para tudo, né? O importante é usar o produto, mesmo que a gente tenha pago caro e não gostado. Bom, e aí, para complementar o esfumado, eu vou voltar com o iluminador da Makeup Forever, que apesar de não ser um bom iluminador, pro meu gosto, ele acaba sendo uma sombra bem bonita. Então, a maneira que eu achei para aproveitar esse iluminador foi usando ele como sombra, né? É um pouco puxado, porque eu nunca pagaria R$ 180 numa sombra dourada, acobreada, né? Que é a cor dele, mas tudo bem. E eu lembrei um outro motivo pelo qual eu não gosto tanto desse iluminador. Porque eu comprei ele pensando em usar mais nas peles morenas. E ele simplesmente não aparece nessas peles, tá? Então, só em pessoas mais branquinhas que ele fica bom. Então, também não cumpriu a proposta, me decepcionou por mais esse motivo. Gente, Dior bombando, né? Pois é, menina. Jamais imaginava, mas essa sombra da Dior foi uma grande decepção para mim. Por quê? Esta sombra se chama Ultraviolet, ou seja, ela é ultra roxa. E eu esperava justamente que ela me entregasse um roxo muito intenso. Porém, essa cor dela é tão intensa que não parece roxo, parece preto. Vejam aí na aplicação que não fica roxo, gente, de jeito nenhum. Mesmo que eu aplique pouco, eu já tentei várias técnicas, já tentei com um pincel mais fofo, já tentei com um pincel mais preciso. Eu nunca consigo achar o roxo que essa sombra promete, que essa sombra se diz ser, tá?
Além disso, eu acho ela uma sombra bem difícil de esfumar, então eu tenho que ter bastante trabalho com ela para ela não ficar marcado. Acho que justamente por ela ter tanto pigmento assim, ela é uma sombra mais difícil de trabalhar, mas ela diz que é uma sombra roxa e eu de verdade não consigo ver muito roxo nela, tá? Então nessa maquiagem eu tô usando ela para dar uma intensidadezinha aí no canto externo, mas ela fica mais como um chumbo, um marrom escuro. Roxo, roxo mesmo eu não vejo. Se vocês verem, aí vocês, por favor, me avisem que daí sou eu mesmo que tô com algum problema na colorimetria. Bom, o próximo produto, gente, é delineador da Lancôme, tá? Esse é um produto, um delineador em caneta, e eu não acho que ele é prático, porque eu tenho muita prática para fazer delineado, e mesmo eu sendo maquiadora, tendo muita prática, esse produto, o aplicador dele não me entrega produto suficiente, e eu tenho que ficar pegando várias vezes para conseguir fazer um delineado legal, tá? A ponta dele não é muito boa, então para fazer esse gatinho fininho também eu demoro bastante, sofro bastante. Máscara de cílios que não foi tudo isso é a They Are Real da Benefit. Essa máscara, na verdade, ela divide um pouco meu coração. Por quê? O aplicador dela é muito bom. Eu gosto muito do aplicador. Eu acho que ele chega em lugares assim que outros aplicadores não chegam. Ele não é um aplicador que faz você borrar a máscara para passar na nos cílios inferiores. Ele é muito bom, mas a máscara em si não é uma máscara boa. Conforme ela seca, ela vai saindo de bolinhas e ela vai caindo no rosto ao longo do dia. Eu comprei essa máscara porque ela é à prova d'água, pensando em usá-la profissionalmente, e eu desisti de usar profissionalmente porque eu vi que ela ficava caindo essas bolinhas ao longo do dia. E imagina que eu vou fazer uma maquiagem, usar um rímel numa cliente, que ela vai ficar depois com bolinha de rímel caída na cara, né não? Então, o aplicador ok, porém a fórmula da máscara não curti. E agora vamos pro batom, quase finalizando a make. O batom que eu estou usando aí é um batom da KVD, o nome dele é Paul, é um batom azul. Você vê a bala dele, ele parece super intenso, ele tem uns brilhinhos, tá? E aí eu tô tirando na frente de vocês o produto, tá? Da Too Faced. E eu quero que vocês se lembrem daquele comentário que eu pedi e vejam aí se vocês notam alguma diferença no volume dos meus lábios, tá? Eu tirei para não interferir na aplicação do batom. E aí, gente, a minha grande decepção com esse batom foi o seguinte: na bala, ele parece ser um batom super intenso. Mas quando você começa a aplicar, você percebe que ele é um batom, na verdade, translúcido. Ele não tem, assim, tanta cor quanto parece que vai ter. E para você conseguir uma cor intensa, você tem que ficar aplicando muitas camadas. Se fosse só isso, e fosse um batom até que estável, que ficasse ok, não manchasse, tudo bem. Mas além disso, eu percebo que ele é um batom que acaba manchando. E conforme a gente dá aquela arrumadela, sabe? Esfrega um lábio no outro para deixar um pouco mais homogêneo, parece que você tira o batom da parte onde a boca esfregou e aí ele fica manchado e você tem que aplicar o batom de novo para ele ficar bonito, tá? Eu tenho facilidade de aplicar batom, mesmo sendo em bala, e esse batom, ele sempre me dá muito trabalho, tá? Não sei se vocês conseguem ver, principalmente no meu lábio superior, que tá bem manchado, tá? E que ele fica realmente com essa aparência mais translúcida. Não fica um batom super azulzão como parece que vai ficar. Além disso, ele transfere muito, ele não é um batom estável, então se você tiver vinquinhos na boca, um pouquinho de linha de expressão, ele é aquele batom que começa a derreter e entrar nas linhas, tá bom? Então também por isso que esse batom não é aprovado. Tô mostrando aí de novo. A boquinha tava bem torta nesse momento, vocês desculpem a maquiadora, mas era para vocês terem uma noção, tá? Então, eu arrumei aí e bora aplicar de novo, porque eu arrumei e saiu o batom que tava no lugar.
E esse é o resultado da maquiagem usando produtos que foram caros e não atenderam tanto assim a minha expectativa. Não digo que são produtos ruins, mas são produtos que eu encontro muito similares com valor bem mais abaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem se gostaram assim desse formato narradinho e deixem mais sugestões para eu trazer de conteúdo para vocês. Um beijo, continuem por aqui e até o próximo!